Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 28, que falará sobre adaptação e seleção natural. Então, hoje nós daremos continuidade às ideias, aos estudos de Darwin, ok? Então, para compreender, o mecanismo de evolução que foi escrito por Darwin, a gente precisa conhecer, dois processos principais, que é a adaptação e a seleção natural. A adaptação, ela vai possibilitar, conforme está descrito aqui, melhores condições, de explorar determinado ambiente. Isso possibilita aos organismos melhores condições de sobreviver, reproduzir-se e perpetuar a espécie. Mas como assim se adaptar àquele ambiente? Vamos pensar aqui nesse cenário que vocês estão observando aí, um ambiente seco, No ambiente seco, um ambiente deserto com pouca água, Nesse ambiente, geralmente, as plantas que têm maior chance de sobrevivência são as plantas que têm poucas folhas ou, inclusive, plantas que não têm folhas, não é mesmo? Por quê? Essas plantas, elas perdem água por meio das folhas, porque as plantas transpiram por meio das folhas. As plantas que têm poucas folhas, elas vão se adaptar melhor a esse ambiente, porque elas vão transpirar menos, vão perder menos água e vão ter a chance de sobreviver. E os cactos são plantas interessantes, porque eles possuem folhas que são adaptadas em espinhos. Isso mesmo, tá? Então, os espinhos dos cactos são folhas adaptadas. Portanto, os cactos eles não perdem água pelas folhas, porque eles não têm essas folhas nesse formato, que as outras têm, pelos espinhos, essa transpiração ela é bem reduzida. Então, esses espinhos eles vão fazer com que essas plantas elas consigam armazenar mais água e que tenham uma chance de sobrevivência em um ambiente seco, bem maior e gerar descendentes, enfim. Então, isso é uma adaptação. Elas estão melhores adaptadas a esse ambiente, então tem maior chance de sobreviver, maior chance de se reproduzir e de perpetuar a espécie, como está descrito aqui nesse trecho lá do livro de vocês, ok? Então, as características que favorecem a sobrevivência e a capacidade da reprodução de uma espécie, elas são chamadas de características adaptativas, tá? E a maioria dessas espécies, hoje nós sabemos que ela é determinada geneticamente, ela é transmitida pelos seus descendentes, Atualmente a gente sabe disso, mas Darwin não conhecia genética e para ele era somente que ele já tinha uma visão, de que essas características adaptativas elas eram transmitidas aos descendentes aí de geração para geração. Hoje a gente já sabe, que são transmitidas a partir dos genes. Mas, como eu disse para vocês, se essa espécie ela é melhor adaptada, ela tem maior chance de reproduzir, então ela tem maior chance de perpetuar a espécie. Essa característica ela é passada adiante de geração em geração. Ok? Então é isso que eu quero que vocês compreendam. E a seleção natural, A gente viu um pouco sobre a seleção natural. Então, aqui até coloquei essa imagem da girafa, Porque vejam só, a girafa aqui que tem o pescoço mais longo, ela tem maior ou menor chance de sobreviver? Maior. E se ela tem maior chance de sobreviver, ela vai ter maior chance também de se reproduzir e gerar descendentes, semelhantes a ela, e vão transmitindo essas características aos próximos descendentes, não é mesmo? Então, olha só o que está descrito aqui. Os indivíduos que apresentam características que os tornam mais bem adaptados ao ambiente são selecionados pelo ambiente, Infelizmente, aquela que não conseguir aqui se alimentar, ela vai acabar morrendo, não é mesmo? Então, esses melhores adaptados, eles vão ter maior chance de sobreviver, vão ter maior chance de se reproduzir, vão gerar descendentes, vão passar essas características aos seus descendentes, Exatamente como eu acabei de falar, mas é quase que uma revisão, do que eu disse. Então, olha só que interessante esse caso aqui de seleção natural. Essa imagem aqui é bem interessante, tá, pessoal? Depois vou dar um outro exemplo que tem descrito aqui no livro de vocês também. Mas imaginem só. Aqui, vocês podem observar o ambiente, A gente está observando aqui um ambiente cinza. Então, uma população de ratos, como vocês estão vendo aqui, se mudou, para uma nova área, onde as pedras elas são bem escuras, como vocês podem observar. Então, devido à variação genética natural, alguns ratos, eles são amarelos.
e alguns ratos, eles são, né, cinzas. Então, ó, alguns ratos são comidos por pássaros. Quais que vocês acham que vão ser, assim, é mais evidente para o pássaro enxergar aqui nesse ambiente? Esses ratinhos amarelos, né? Como vocês podem ver aqui. Então, os ratos amarelos, eles são mais facilmente vistos pelos predadores que os ratos pretos. Está falando desse ambiente aqui. Então, sendo assim, né, os ratos amarelos, eles são comidos com mais frequência do que os pretos. Não é que o pássaro nunca vai comer um rato desse mais escuro, né? Mas é mais fácil dele visualizar, então ele vai comer o rato que ele visualizar melhor, né? Então, olha, a gente viu aqui que a população ela foi reduzida, sobraram aqui agora mais ratos cinzas, né, mais escuros, do que os claros, devido ao ambiente onde eles se encontram, né? Então, esses ratos, eles se reproduzem, né? E favorece mais esses ratos mais escuros eles se reproduzirem. Então, olha, como os ratos pretos, eles tinham mais chances de gerar descendentes, né? Porque sobraram mais que os ratos amarelos, a próxima geração ela tem uma fração maior de ratos pretos do que ratos amarelos. Tá bom, gente? Então, percebam, quem aqui tem a maior chance de sobrevivência? Os ratos pretos, né? E diz preto, mas para mim aqui é cinza. Mas, vejamos só, é uma seleção natural. Então, eles foram selecionados pelo ambiente no qual eles viviam. Agora, se fosse um ambiente mais claro, né, mais amarelado, quem é que teria maior chance de sobrevivência? Quem é que teria maior chance de se reproduzir? Então, isso é uma seleção natural que Darwin dizia. Agora, um exemplo interessante que aqui o livro de vocês relata, né, é que considere que um determinado vírus ele parasita uma determinada espécie de pássaros. Então, entre esses pássaros, há alguns desses ratos que, por acaso, né, naturalmente, eles têm uma resistência a esse vírus aí que está descrito. Então, se houver um surto, de repente, desse vírus aí na população de pássaros, apenas os indivíduos que eu disse para vocês, né, que são resistentes, eles sobreviverão. Esses indivíduos resistentes, eles sobreviverão e eles vão transmitir essa característica de resistência, né, para os filhotinhos deles. Essa característica de resistência aos vírus. Então, a cada geração que for sendo originada, né, vai ter uma maior quantidade de indivíduos que vai ser mais resistência a esse vírus. Então, isso vai reduzir o número de mortes pela doença naquela população. Né? Então, mesmo que sejam diferenças, né, pequenininhas, variações pequenininhas, elas são relevantes sim para a espécie, pessoal, porque isso aí pode permitir melhores condições de competição de alimento, de habitat, de parceiros para reprodução, tá? Então, eles vão ter maior chance de se reproduzir, maior chance de perpetuar a espécie. Isso ocorre muito aí no nosso dia a dia, né? A gente consegue observar isso. Então, como eu disse para vocês, é o acaso que aquele ser vivo ele vai ter aquela característica, né? Ele vai nascer com aquela característica e se ela realmente for vantajosa, né? Se ela causar alguma vantagem para aquele ser vivo e for sendo passado adiante, aquilo ali, né, vai ajudar as próximas gerações. E é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, esses exemplos que a gente viu, eles vão aí determinar os indivíduos que têm maior chance de sobrevivência, como vocês estão observando. Então, isso aí que é o processo de seleção do indivíduo mais adaptado. E isso que a gente chama de seleção natural, ok? Então, nós damos continuidade ainda a essa discussão nas nossas próximas aulas, hein? Então, até lá!